Olá, meus amados irmãos. Eu desejo a cada um de vocês graça e paz. É de madrugada, dia 14 de janeiro de 2019, primeiro mês desse ano de bênção. Eu ainda há pouco minha filhinha ainda estava acordada e ela acabou de dormir e o meu coração vinha fervendo com o desejo de fazer essa partilha aberta sobre uma convicção que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu acho interessante que toda inspiração, ela precisa, de fato, receber a confirmação da comunidade, né? E o que eu tenho ouvido na Igreja de Cristo, nos mais diversos lugares onde eu tenho ouvido profecias, partilhas de irmãos da renovação carismática católica enquanto corrente de graça, ou seja, de diversas expressões, de irmãos, inclusive evangélicos, muitos, de fora do Brasil, estão profetizando, recebendo palavras, dizendo que isso desde o ano passado, desde o início do ano passado, que o Senhor estava preparando um derramamento do Espírito, resposta de um clamor de anos. E o Senhor está dizendo assim, existem atalaias, existem sentinelas orando por avivamento. E eu, Senhor, responderei o clamor da igreja, o clamor da esposa, derramando avivamento. E essa é uma realidade espiritual. E eu bendigo o Senhor porque 2019 realmente tem o selo, há sobre este ano um selo do Senhor para que seja o início de um derramamento do Espírito. Não pense você que eu vou falar de questões políticas, porque eu não vou. Eu quero falar aqui a respeito do grande derramamento chamado pentecostalismo. E quando eu falo pentecostalismo, eu falo de um despertar das maravilhas que se viam em Pentecostes, aquilo que João 23 pediu na Humanae Salutis, né, que proclamou o Concílio Vaticano II, que os prodígios que se viam em Pentecostes voltem a acontecer. O que aconteceu em 67 nos Estados Unidos, 69 no Brasil e por aí em diante, tudo isso faz parte dessa grande corrente de graça que tocou praticamente todas as tradições cristãs, todas as tradições. E no Brasil, em 2019, nós comemoramos 50 anos disso. E eu acredito que não... Quando eu falo comemorar, eu não estou dizendo de fazer festa, fazer barulho, né, trazer bolo, e tudo isso é bom, tudo isso é válido, tudo isso maravilha. Mas existe uma graça por detrás disso, né? Existe, de fato, uma graça por detrás disso. Em Israel, o Senhor havia decretado que durante 6 anos a terra prometida seria trabalhada, mas no 7º ano haveria um descanso sabático. A gente lê isso em Levítico 25. O versículo 6, lá do capítulo 25, diz que aquilo que brotasse da terra espontaneamente seria o suficiente para alimentar os filhos de Israel no ano sabático. Então a gente recorda brevemente o significado do sábado na antiga aliança. Existe uma conexão entre as palavras hebraicas Sheva, que significa 7, Shaba, que significa pacto, juramento, e Shabat, sábado, né? Quando a gente diz que Deus compactuou-se, Deus aliançou-se, Deus fez-se 7, porque é a mesma palavra, né?
Isso é o significado do sábado. O sábado não é só o sétimo dia. O sábado, quando diz que o Senhor repousou da sua obra, no sábado, significa que Deus fez aliança, que Deus aliançou-se. A palavra sete e aliança e pacto é a mesma coisa. Interessante isso. Para fazer memória dessa aliança do sábado, o Senhor falou assim, isso a gente lê em Êxodo 20, de 8 a 11, eu vou ler aqui no meu computador. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que contém, e repousou no sétimo dia. E por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Perceba que o mandamento não prescreve absolutamente nada além de descansar. De fato, a gente sabe que Deus não se cansa, né? Esse descanso cósmico, esse cessar de toda a criatura, é o momento no qual Deus realiza o seu trabalho de abençoar e consagrar toda a terra. Descansar aqui significa cessar com todo o esforço humano, porque o que vem a seguir depende única e exclusivamente de Deus. Ele vai abençoar, consagrar, santificar, elevar tudo à perfeição. Quando o homem fica estancado no seu trabalho, no seu esforço pessoal e vive até mesmo a fé no estilo voluntarista, né, pelagiano, né, ele se assemelha à besta que fica eternamente estancada no sexto dia, né, meia, 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 e se torna incapaz de contemplar a plenitude que só pode vir de Deus. Quando Jesus realiza milagres, no sábado, os judeus se escandalizam, não simplesmente porque eles eram legalistas, fundamentalistas, apegados às tradições humanas, mas também porque, de fato, quando Jesus trabalha em dia de sábado, ele se faz semelhante a Deus, e isso os judeus ficam loucos, como é possível, né? No Evangelho de João, após realizar milagres em dias de sábado, Jesus afirma assim: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. João 5,17. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, ele faz uma larga citação do livro escrito pelo estudioso judeu, que é um rabino, né, o Jacob Neusner. O livro dele, em inglês, é A Rabbi Talks with Jesus. Um rabino fala com Jesus. Né? A Intermillennial Interfaith Exchange. Né? Um intercâmbio de fé intermilenal. Na questão do sábado, Bento XVI pontua assim: observar o sábado cuidadosamente é para Israel a expressão central da sua existência como vida em aliança com Deus. O Neusner, a respeito do sábado, ele fala assim no livro, eu vou ler aqui no meu computador. Nesse dia, festejamos a criação. Não trabalhar ao sábado significa mais do que um ritual penoso para cumprir. É uma espécie de imitação de Deus. Para observar o sábado, deve, por conseguinte, permanecer-se em casa. Renunciar todo tipo de trabalho não basta, é preciso também descansar. O sábado não é, portanto, uma questão de piedade pessoal. Ele é um núcleo de uma ordem social. Esse dia faz do eterno Israel o que ele é. O povo repousa tal como Deus, depois da criação no sétimo dia. Eu escrevi um livro chamado A Renovação Carismática Católica e a Liturgia da Santa Missa. E eu publiquei de novo com o título A Experiência de Pentecostes e a Santa Missa. E eu defendo a tese de que a Santa Missa é um novo Shabat, onde o homem descansa de toda a sua obra e é Deus quem realiza o que somente Ele, Deus, pode fazer. Eu escrevi no meu livro, vou citar aqui rapidinho, diz assim: ó, assim como no sábado o trabalho a ser realizado era única e exclusivamente de Deus, abençoar, consagrar e santificar,
cabendo ao homem apenas cessar de todo o trabalho, descansar. Assim, na missa, todo o trabalho compete exclusivamente ao nosso sumo e eterno sacerdote Jesus, cabendo a nós exclusivamente o descanso. Rezar o rito litúrgico é cessar com todo o desejo de protagonismo humano, de criatividade humana. A nós cabe, no Shabat eucarístico, vivenciar, participar do rito celebrado por Cristo Jesus. Se observar o sábado cuidadosamente era para Israel a expressão central da sua existência como vida em aliança com Deus, observar o rito da Santa Missa é para a Igreja de Jesus Cristo, igualmente, a expressão central da sua existência como vida em aliança com Deus. Todo sábado era especial para Israel. Aliança. O 7º ano era todo ele sabático. Então, imagina o que era todo 7º dia sagrado. Imagina o que era o 7º ano. Todo ele era sabático. O fato de Israel se alimentar daquilo que brota espontaneamente da terra no ano sabático faz uma clara analogia à graça de Deus. Cessa o trabalho do homem. E Deus trabalha. E Deus vai dar suficiente. Confiança. O período sabático é confiança na providência de Deus. Confiança na graça. E onde entra o jubileu, Fernando? Você deve estar pensando, por que está falando de tudo isso? Bem, o capítulo 25 do Levítico, ele vai explicar para a gente que após 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, 49, Israel celebraria o próximo ano, o 50º, como sendo o jubileu. Olha o que está escrito a respeito de um jubileu. Contará 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês. Tocareis a trombeta no dia das expiações em toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis cada um para as suas terras e para a sua família. Levítico 25, 8 a 10. Voltareis cada um para as suas terras e para a sua família. O cálice é um retorno. Todo mundo voltando para a família. A leitura de todo o capítulo 25 é muito enriquecedora. Levítico 25. Deus diz que o jubileu é um ano de perdão de todas as dívidas, de restituição daquilo que foi perdido, de libertação daqueles que eram escravos, de retorno. Trata-se, portanto, de um verdadeiro ano de perdão. Tendo esse horizonte da palavra de Deus, esse horizonte, né, eu volto-me, então, para a comemoração do jubileu da renovação carismática católica. Uma nova geração de carismáticos está adentrando nos serviços dessa corrente de graça no mundo inteiro, nas diversas expressões. O Senhor deseja nos oferecer em toda a terra o seu perdão. A escuta profética feita por nossos líderes lá em Jerusalém, há alguns anos atrás, preparando o jubileu da renovação no mundo todo, que foi comemorado em 2017, essa escuta foi marcada por esse espírito penitencial, pois nos disse o Senhor, naquela ocasião, vocês não têm mais o meu poder. E disse também, no meio de vós não há mais o genuíno batismo do Espírito Santo. Essas palavras, né, foram seguidas de um humilde quebrantamento da parte dos irmãos ali presentes. Uma súplica de perdão e misericórdia que o Senhor Deus respondeu, prometendo um novo derramamento de poder. Deus quer nos oferecer perdão e restituir-nos em autoridade e poder no testemunho de Jesus Cristo por toda a terra. Aqui no Brasil, a Marisete Nascimento publicou um livro com
As Profecias da Escuta Profética. Adquira esse livro. Por isso, o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica é o nosso ano de perdão. Toda a mácula da divisão precisa ser curada pelo perdão. É um ano de reconciliação entre serviços e ministérios, entre comunidades, associações e instâncias de serviço da renovação. É um ano de reconciliação com aqueles que ficaram ao longo do caminho, nesses passados 50 anos, feridos e machucados. Toda palavra de maldição, todo o peso espiritual lançado sobre os nossos grupos de oração, comunidades, associações, TV, rádio, tudo, toda palavra, tudo que causava esterilidade em nossas ações missionárias, tudo isso, escuta bem, tudo isso foi revogado no reino espiritual, pois o Senhor nos indulgenciou o seu perdão e nos restituiu, porque nós estamos no jubileu, e o jubileu é ano da restituição, é ano do perdão, é ano da folha em branco, é ano de voltar, né? É ano de receber graça. Você está entendendo isso? Que essa nossa geração, desejada por Deus para adentrar os próximos 50 anos do nosso movimento, expressões, de toda a renovação, no seio da Santa Igreja, que essa geração, você que hoje é coordenador, você que hoje é líder de comunidade, você que hoje está exercendo o serviço, que o Senhor te revista de perdão, dessa restituição, buscando a reconciliação, que Ele te revista de um novo ardor, pois Deus fará em nossos dias obras semelhantes e ainda maiores do que aquelas das quais apenas a gente tem notícia, quando a gente recorda a vida e a obra dos irmãos que nos precederam de modo nostálgico. O padre Emiliano Tardif, o padre De Grandes, nossa, o padre Rufus, e a tia Laura, né? E nós recordamos, pois o Senhor está dizendo que estas obras e obras ainda maiores nós vamos viver nesse tempo, no nome de Jesus. E eu quero que nós possamos acolher isso. Somos uma nova geração de carismáticos, reconciliada e revestida de poder. Reconciliada, revestida de poder. Falar de avivamento, irmãos, ou reavivamento, é tocar uma realidade inerente à dimensão carismática da igreja. Né? É uma dimensão constitutiva da essência mesma da igreja. A igreja é, por essência, instituição e carisma. Né? Existe um dinamismo na igreja próprio de um organismo vivo que ela é, que constantemente coloca a igreja sob a influência de grandes correntes de graça que surgem não por fruto de planejamento ou pela via hierárquica e institucional, mas por geração espontânea quase, sabe? Fruto da sua dimensão carismática, da imprevisibilidade do Espírito. Foi assim, lá nos primeiros séculos, quando a perseguição fazia a igreja buscar e receber constantemente um derramamento do Espírito Santo, semelhante a Pentecostes, é o que a gente lê no livro nos Atos dos Apóstolos, né? Acontece em Atos 2, depois acontece em Atos 3, 4, e por aí vai. E sempre que há um derramar do Espírito, eles lembram, né? Fazem alusão a Pentecostes. Foi assim quando a tibieza abateu a igreja no século IV. E muitos foram impelidos a irem para o deserto, dando origem ao movimento monástico que tocou toda a igreja. E não somente através dos monges, porque os monges, logicamente, que viveram a experiência monástica, e os que não eram monges eram influenciados. Os sinais e prodígios atestados nos Atos dos Apóstolos e na geração subapostólica e apologética dos primeiros padres da igreja continuaram a ser atestados, tanto na vida dos que assumiram a vida eremítica e monástica, como é o caso de Santo Antão, São Pacome, Santo Atanásio, né? Hilarião,
São Bento, São Gregório, quanto na vida de homens influenciados pelo monarquismo, como Santo Ambrósio, Jerônimo, Santo Agostinho. Por volta do ano 600 depois de Cristo, até mesmo o monasticismo perdeu muito da sua vitalidade. Quando os monastérios se tornaram ricos em virtude do acúmulo das propriedades, né, começaram a surgir em algumas das comunidades preguiça, avareza, glutonaria, etc. Então, do século V até o século IX, a Europa, ela, havia sido arrasada por ondas sucessivas de invasões bárbaras, né? E primeiro veio invasão germânica, aí surgiu o tormento do Islã. Então, assim, dos anos 900 a 1000 foram especialmente sombrios, devido, então, às hordas de tribos asiáticas, piratas escandinavos, sarracenos, que pilharam a Europa inteira. Então, nós estamos falando de um quadro de desgraça. O Espírito Santo, então, fez surgir um período chamado de a Era da Fé. Uma primavera para a igreja, irmãos. Ele emergiu de uma longa e sangrenta noite de invasões bárbaras para um maravilhoso período de vida. Foi nesse período que floresceu uma devoção cálida, quente, a um Jesus manso e pessoal. Os homens tinham uma fé própria da infância espiritual, né? Simples e enraizada, que lhes tornou possível descobrir novas dimensões do amor e da caridade humana. A fé nos milagres superabundava nas pessoas. Novas ordens surgiram, como os cistercienses, os franciscanos, os dominicanos, enfim. Essas novas ordens, especialmente os franciscanos e os dominicanos, pregavam o evangelho entre o povo. Eram conhecidos como frades pregadores. Pregavam o evangelho na língua do povo, ajudavam de diversas maneiras. E eles imitavam os discípulos de Jesus, saíam para pregar nas missões sem dinheiro, sem excedentes, sem provisão, colocando-se assim numa posição de dependência de Deus e à mercê do povo, da ajuda. Ademais, eles não podiam não observar as instruções e promessas de Jesus concernentes aos milagres. Isso facilitou a manifestação dos milagres bíblicos nos ministérios de cada um deles, nas suas vidas. Nesse período surgiram homens e mulheres, como São Bernardo de Claraval, Santa Hildegarda de Bilgem, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, São Vicente Ferrer, Santa Catarina de Sena, São Tomás de Aquino, São Boaventura, todo esse período da Era da Fé. Um outro grande momento de dor surgiu na história da igreja, fruto, mais uma vez, da sede de poder humano, de avareza. Foi nesse ambiente que a igreja passa pelo segundo maior cisma da sua história, em 1517, com o monge agostiniano Martinho Lutero e o surgimento do protestantismo. Nesse tempo, o Espírito suscita grandes reformadores como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e Santo Inácio de Loyola. Em virtude, né, das grandes navegações, uma nova onda de evangelização das nações, nunca antes alcançadas pelo Evangelho, faz surgir homens como São Francisco Xavier, São José de Anchieta, Santo Isaac Jogues, João de Brebeuf e muitos outros, né, cuja pregação era acompanhada de milagres, prodígios e sinais. Houve uma grande efervescência mística nessa época, com São João de Ávila, São Martim de Porres, aqui na América do Sul. Esse período fez surgir homens e mulheres que, com suas vidas, foram sustento para a igreja até hoje, mas especialmente aí pelo século XVII até o século XIX, sobretudo. No ambiente da tradição protestante, a gente tem que citar também os metodistas do século XVIII, os irvingitas, século XVIII, século XIX, o movimento americano, as ondas de avivamento americanos, as igrejas de santidade. Merece uma menção especial o surgimento
do pentecostalismo, né? No qual a gente podia, enfim, enfim, a gente pode falar aí dos irmãos Wesley, do movimento de santidade, enfim. O século XX é considerado por muitos o século do Espírito. E ele viu surgir o movimento pentecostal e carismático, o movimento bíblico, o movimento litúrgico, o movimento ecumênico, a ação católica, os movimentos eclesiais, uma série de novas congregações e institutos, santos mártires, como Maximiliano Kolbe, Edith Stein, místicos como São Pio de Pietrelcina, Faustina Kowalska e por aí vai. O que eu estou querendo colocar para vocês é que existe um dinamismo, eu repito, que vem tocando a superfície da terra e visitando a igreja para capacitá-la em face dos desafios de cada tempo. Também fruto desse dinamismo pneumatológico, né, uma vida do Espírito das igrejas, né, são as, enfim, fruto dessa dimensão são as diversas aparições da Santíssima Virgem Maria, atestadas ao longo da história da igreja, que nos fizeram sentir de modo quase sensível, tangível, a verdade sobre a comunhão dos santos, a unidade da igreja militante, purgante e triunfante, as verdades todas que Nossa Senhora vem trazer e revelar. Tudo isso nos fala de um reavivamento, de correntes de graças visitando o corpo místico de Cristo para vivificá-lo em seus membros, os homens e mulheres de cada tempo. É, portanto, profundamente católico rezar por um reavivamento. O avivamento é consequência, eu repito, da dimensão carismática da igreja. A respeito da essência da igreja, né, o São João Paulo II tinha afirmado, eu vou ler aqui no computador assim: repetidas vezes sublinhei que na igreja não existe contraste nem contradição entre a dimensão institucional e a dimensão carismática. Tanto uma como a outra são coessenciais na constituição divina da igreja fundada por Jesus, uma vez que concorrem conjuntamente para tornar presente o mistério de Cristo e a sua obra salvífica no mundo. E onde mora o perigo da visão avivalista? Na visão eclesiológica de alguns líderes. Eu tenho visto e ouvido a muitos aí com um discurso duvidoso, que rejeita a dimensão institucional da igreja, ainda que de modo involuntário. Dizem assim, ó, um mover, quando se torna movimento, marcha para futuramente não passar de um monumento. Eu tenho visto padres com esse tipo de pregação. Padres com bastante envolvimento com a gente, padres que estão trabalhando em nível nacional, okay? Com esse discurso de mover, movimento, monumento. Sob essa máxima, né, debaixo dessa máxima, esses líderes afirmam que o mover precisa ter apenas serviços mínimos, sabe? Mas que precisa se manter sempre corrente de graça, sempre sopro, vento. Ao se institucionalizar, segundo eles, a corrente de graça fica reduzida a um simples movimento, uma realidade necessariamente engessadora do espírito. E isso vai causar, de modo inevitável, a extinção da unção do espírito. É interessante isso. O movimento, portanto, não passará, mais cedo ou mais tarde, de um monumento, ou seja, uma memória remota de uma realidade do passado que não existe mais. Essa é, com o perdão de muitos amigos evangélicos que eu tenho, é a visão eclesiológica de muitos protestantes. Motivo pelo qual, ante um reavivamento, é comum que no meio deles se siga um desligamento com as estruturas vigentes, né, para viver unicamente do mover e no mover. E por isso, infelizmente, né, a história dos avivamentos protestantes testificam a incapacidade de uma unção que perdure na história por pelo menos mais de 100 anos. É um fato. Qual seria, por outro lado,
a visão católica do reavivamento. É importante falar disso porque eu creio que nós vamos viver um avivamento. Eu creio que nós vamos viver avivamento esse ano no Brasil. É o início. Creio de coração. O Senhor me despertou para falar isso. Mas eu quero, então, dizer para os irmãos o que é avivamento. De coração, o que é o avivamento. O Evangelho diz assim: não se coloca tampouco novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos. E assim, tanto um como o outro se conservam. A gente lê isso em Mateus, 9:17. Se a corrente de graça permanece uma corrente de graça, o vinho se perde. Desculpe. Quando a graça de Deus toca a história, isso pressupõe uma encarnação. Essa é a dinâmica da economia da salvação. O Messias, para nos salvar, precisava se encarnar, motivo pelo qual a Virgem Maria se torna indispensável na história da salvação. Os carismas, quando são exercitados, eles se tornam ministérios, eles se encarnam em serviço. Vamos olhar de novo para a história da igreja. Uma corrente de graça visitou a igreja no século IV. Um sopro espiritual que impelia a santificação pessoal, esvaziamento de si para ficar cheio de Deus. Na medida que essa corrente foi tocando vida de pessoas, ela se encarnou e se tornou uma realidade eclesial tangível com nome e sobrenome. Surgiram as primeiras ordens monásticas. Outras palavras, o mover, a corrente de graça, o reavivamento se encarna, se institucionaliza. Significa dizer que é recepcionado por uma realidade concreta que o Espírito inspira. Uma vez que não somente o vinho é novo, mas os odres também são. Vinho novo em odres novos. Então é a partir dessas realidades criadas pelo Espírito que a graça trazida pelo mover é ministrada aos demais membros do corpo místico de Cristo. Então, é natural que da corrente de graça surjam realidades eclesiais. E essas realidades eclesiais são vinhos novos para receber e manter o vinho novo. Está entendendo? O mesmo aconteceu na era da fé. Um sopro espiritual impelia a vivência radical da pobreza evangélica, da pregação inspirada, da vida contemplativa, e isso tocou a vida de pessoas, se encarnou e criou as ordens mendicantes. Percebe que é um movimento, eu tenho tudo lá para a história da igreja. E a corrente de graça carismática e pentecostal? Ela, igualmente, ao tocar a vida de homens e mulheres, faz nascer institutos de vida religiosa e consagrada, comunidades de vida e aliança, escolas de evangelização, ministérios independentes, casa de recuperação, estações de comunicação e o próprio movimento eclesial da RCC. A renovação do Espírito Santo da Itália, por exemplo, é o quê? Um movimento. Juridicamente existe como associação privada de fiéis, mas é um movimento, um dos diversos odres de recepção da graça trazida pela corrente. É por isso que, como bem ensina Salvatore Martins, que é o presidente da renovação do Espírito Santo da Itália, a gente precisa olhar para o magistério sob uma hermenêutica de continuidade e não de ruptura. São João Paulo II, falando na maioria das vezes para a renovação do Espírito Santo da Itália, afirmava sem hesitar que a renovação carismática é um movimento eclesial. O Papa Francisco, falando para todas as expressões carismáticas ao redor do mundo, fala que a renovação carismática não é um movimento, mas uma corrente de graça. Ora, eles estão se contradizendo? De modo algum. A afirmação de ambos é necessariamente complementar. Então, assim, quando você, José da Silva, bebe da corrente de graça pentecostal e carismática na Igreja Católica e quer ser um carismático, ou seja, quer fazer a sua pertença eclesial, precisa obrigatoriamente pertencer a uma instituição
ou seja, um odre que contém esse vinho. Não se faz pertença eclesial a corrente de graça, porque a corrente é o mover, é o vento, é o sopro. A pertença se dá dentro das realidades geradas pela graça. Então, com essa clareza, é necessário que os avivalistas entendam isso com clareza. O avivamento precisa de um odre que o receba. O avivamento precisa da igreja, das comunidades, das paróquias, dos institutos, das associações, do movimento eclesial. Precisa dos lugares que recebem a graça. É nesse sentido que o Papa Bento XVI tinha afirmado, assim, eu vou ler porque isso aqui é fortíssimo. Olha o que o Papa dizia. Tal como na igreja as instituições essenciais são carismáticas, assim, os carismas devem, de uma forma ou outra, institucionalizar-se para que haja coerência e continuidade. Assim, ambas as dimensões originárias do Espírito Santo, através do corpo de Cristo, concorrem conjuntamente para tornar presente o mistério e a obra salvífica de Cristo no mundo. Ou seja, o Papa está dizendo, os carismas se institucionalizar. Quando a gente fala isso, né, na cabeça nossa protestantizada, me perdoem os irmãos evangélicos por usar esse termo, mas na nossa cabeça protestantizada, a gente pensa assim, matar o Espírito Santo. E não é isso. É encarnar a graça. O sopro entrar na história e no tempo. Isso é institucionalizar. Não adianta desejar o avivamento da igreja se a sua concepção de avivamento é vaporosa. O avivamento que a gente quer precisa se encarnar na vida da igreja. De modo semelhante, não se pode desejar avivamento na nação brasileira sem que esse vinho novo seja colocado em algum odre, ou seja, nas instituições que são as colunas da sociedade. Avivalistas, por exemplo, que se considerem apolíticos, por exemplo. Isso é uma anomalia. Está entendendo? Avivalistas que começam a abandonar a vida das suas comunidades, dos seus grupos de oração. É estranho, porque aonde que isso vai se derramar? Né? O avivamento começa a ser simplesmente algo de culto, né? Uma ação de culto. É a vigília, a reunião, o retiro e pronto. Reunião, retiro e tal. Então, vira algo cultico. E o Senhor quer que o avivamento tenha culto, mas que também seja cultura. Cultura de Pentecostes. O avivamento é cultura de Pentecostes. Nos últimos 5 anos, o Senhor começou um processo na minha vida, um tempo novo. Eu estou terminando. Logo após o meu primeiro ano de casamento, começaram a chegar os meus filhos, né? A vinda para a Associação dos Filhos de Jesus, aqui em Valinhos, etc. Eu retomei com força os estudos bíblicos do Dr. Scott Hahn. Eu reli a Trilogia de Jesus de Nazaré, do Papa Emérito Bento XVI. Li o documento da 5ª fase do diálogo entre a Igreja Católica e alguns líderes do pentecostalismo clássico. O tema é tornar-se cristão. Aí nós temos teólogos católicos e pentecostais refletindo sobre iniciação cristã e batismo no Espírito Santo, desde a Sagrada Escritura e alguns testemunhos patrísticos. A combinação desses estudos despertaram em mim um profundo desejo de ver anúncio, querigma, martiria, celebração, liturgia, mistagogia e caridade, a diaconia, né? O serviço do amor, da caridade. Eu queria ver essas 3 realidades coexistindo vigorosamente sob impulso de dons hierárquicos e carismáticos. Que os catecúmenos, né, pudessem fazer uma experiência crítica, uma experiência de sentido com a pessoa viva de Jesus, revelado pelo Pai no Espírito Santo. Que essa experiência viesse a ser selada, ratificada nos sacramentos. Que os irmãos e irmãs já recebidos nos sacramentos, mas sem uma iniciação cristã completa e adequada, pudessem fazer essa experiência crítica e de sentido que eu mencionei e experimentassem uma espécie de redespertar
de ativação, de reinflamar o anasopirem, lá, que Paulo falou a Timóteo, da graça do Espírito, sabe? Um redespertar. Ou seja, os primeiros séculos da igreja. Nesse sentido, aquilo que o pentecostalismo chama de batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, cuja evidência normativa, né, a evidência era o batismo do Espírito, segundo o padre Keenan MacDonald e George Montague, era liturgia pública e era normativo nos primeiros séculos da igreja. Isso passa a ser uma realidade para todo, eu queria que isso passasse a ser uma realidade para todo cristão, e não a identidade de um movimento específico e singular, né? Que, enfim, isso tudo foi despertando no meu coração o desejo de conhecer o caminho neocatecumenal. Em Roma eu conheci o padre Francisco Voltaggio, reitor do Mater Galileia na Terra Santa. Adquiri o livro Querigma nas Favelas, do Kim Quarguede, enfim, houve uma busca. Aí eu li O Século do Espírito, de Vincent Simon. E busquei obras de Leonard Ravenhill. A primeira obra desse autor foi o Fábio Lira, da Canção Nova, que me mostrou. Recentemente eu li o livro Som de Milagres, da editora Eclésia, que me impactou muito. Muito do que eu falei que eu tirei desse livro. Tudo isso me fez refletir sobre a essência da igreja nas dimensões institucional, carismática. A natureza da igreja nesse tripé de anúncio, celebração e caridade. E, por último, eu comecei a olhar para os avivamentos, os despertares, os movimentos carismáticos diversos, com as suas riquezas e debilidades, né? Respeitando os tempos, culturas, convicções de cada um. O fluir sucessivo, imprevisível de avivamentos é manifestação da dimensão carismática da igreja, como eu já afirmei diversas vezes aqui. Contudo, essa é a questão que eu repito para que os irmãos entendam. O vídeo está longo, mas o vídeo não é para superficiais. Sem a dimensão institucional, qualquer mover se torna carente de eclesialidade. O vinho novo exige a existência de odres que o contêm, não no sentido de limitar, mas de receber. A dimensão institucional, por sua vez, é renovada pelo Espírito, porque os dons hierárquicos também são dom do Espírito. Então, para que o odre receba o vinho, né? Eu creio, irmãos, que o avivamento desse tempo exige a renovação do odre, não a substituição, ou pior, a extinção para o surgimento de uma igreja pietista, puro vento. Existe um fogo, e esse fogo está purificando, unindo a igreja visível para um visível derramar do Espírito. Num tempo de indiferença religiosa, ateísmo, e no cristianismo de apostasia, uma comunidade menor experimentará a reintegração da unidade visível do corpo de Cristo, que já é realidade espiritual, mas que precisa ser visível. E esse odre novo atrairá vinho novo, a fim de que o Espírito e a noiva digam: vem, Maranatá, vem, Senhor Jesus. E essa prece seja respondida definitivamente. O avivamento, ele precisa da instituição. Caso contrário, não passará de um mover que se esvaece com o passar do tempo. Os que estão sendo avivados nesse tempo precisam olhar de modo renovado para o anúncio, para a celebração, para a caridade, a fim de que a instituição seja permeada, curtida pelo vinho, como ocorre com o odre. Né? O odre, ele é curtido no vinho. Por último, o avivamento, ele toca as instituições em geral, a sociedade humana. Gera uma cultura, uma civilização. O fim último do avivamento é a cultura de Pentecostes. É a civilização do amor.
Os avivados pelo Espírito, nesse tempo, eles precisam reerguer as colunas que edificaram a cultura ocidental cristã e que agora estão no chão. A moral judaico-cristã, a filosofia clássica, o direito romano. Isso é Bento XVI. E vão fazer isso, os irmãos que estão vivendo o avivamento vão fazer isso por meio da renovação das instituições políticas, educacionais, financeiras, sociais e assim por diante. Iniciando pela primeira dessas instituições, que é a família, o avivamento da família. Agora, de tudo isso, eu preciso que fique a última mensagem dessa noite. O sacramento de salvação do Brasil é a igreja, irmãos. A igreja de Cristo, a esposa do Cordeiro. Ela é a esperança das nações. É dela que surge a única cultura capaz de fecundar a civilização do amor. Não do comunismo, nem do ultraliberalismo. O avivamento vem para reintegrar a unidade visível da igreja e implantar o reino. Quando o Brasil vê o esplendor da noiva, a esposa do Cordeiro, a beleza dela, o Brasil vai cair de joelhos diante do esposo. O testemunho da noiva, da esposa, será tão belo que o Brasil cairá de joelhos. Eu creio que o avivamento já começou. Eu creio que já estamos entrando nesse ano de perdão, nesse jubileu, e a graça está vindo. Senhor, nós te amamos. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, aviva o Brasil. Amém. Agradeço. Eu sei que esse vídeo foi muito pouco visto agora, mas será melhor visto daqui para frente. Deixa eu ver se tem alguém fazendo algum comentário aqui que merece a resposta. Não. Deus abençoe. Já são quase 3 e pouco.